Agora a gente vai para a França com Sérgio Uti. Sérgio, muito obrigado aqui pela gentileza. Sérgio está cobrindo os Jogos Olímpicos, mas como correspondente internacional, como repórter de guerra, preciso fazer aqui um elogio ao Sérgio, um dos maiores repórteres de guerra desse país, um dos maiores repórteres de guerra do mundo entre os correspondentes. Sérgio não deixa de estar atento a toda essa questão internacional, principalmente da repercussão desse movimento em relação a esse assassinato aí desse líder do Hamas. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. O que é que você nos conta? Obrigado, Léo. Vou te agradecer pela gentileza. Vou nem questionar os exageros, mas só agradecendo aqui pela sua sempre gentileza. Pois é, cobrir os Jogos Olímpicos, ainda mais na minha função, que tenho acompanhado tão de perto esses dois principais conflitos que a gente acompanha hoje, que são Gaza e a Ucrânia, tudo isso, de alguma maneira, tem reflexo nos Jogos Olímpicos, Léo. A gente tem aqui, por exemplo, delegações da Palestina, de Israel, da Rússia. Oficialmente nós não temos, porque a Rússia está oficialmente banida dos Jogos Olímpicos. Eles concorrem aqui com uma bandeira neutra. Tem inclusive poucos atletas. Os que vieram convidados pelo Comitê Olímpico Internacional, e foram poucos os convidados. Eles estão aqui com menos de 30 atletas. A Rússia, que costumava ter uma das maiores e mais fortes delegações dos Jogos Olímpicos, está aqui representada apenas por alguns atletas que sequer podem levantar a bandeira do país, e o motivo disso está pela invasão do território ucraniano. E, tecnicamente, o motivo encontrado pelo COI foi o fato de que a Rússia considera atletas russos aqueles que estão em territórios ucranianos ocupados. Então, no tecnicismo, foi esse o argumento usado pelo Comitê Olímpico Internacional para banir a Rússia dos Jogos Olímpicos. E, obviamente, tudo que acontece em relação a Israel e ao Hamas também repercute aqui de alguma maneira. Os palestinos têm aqui 8 representantes. Eles são 8 representantes que não são competitivos do ponto de vista do esporte, mas são muito competitivos do ponto de vista político, porque as câmeras do mundo inteiro, obviamente, estão voltadas para esses atletas de alguma maneira, e eles têm se colocado muito fortemente, colocado a questão das mortes de civis em Gaza. Os que se pronunciaram até agora têm se pronunciado muito fortemente em relação a isso. Do outro lado, a gente vê atletas israelenses, como do futebol, de outras categorias, recebendo algumas vaias aqui do público que acompanha os jogos aqui na França, Léo. Tudo bem, Sérgio. Diga-me uma coisa, em relação a essa questão efetiva desse assassinato, em relação a esse líder do Hamas, como você está vendo, o que é que, pela tua experiência e também pelas informações que eu imagino que você mesmo em Paris ali esteja acompanhando mais diretamente, a gente acabou de falar com o Bruno disse, olha, estamos extremamente preocupados aqui, os especialistas. Hoje eu conversei com um diplomata mais cedo, ainda de madrugada aqui no Brasil, com um diplomata brasileiro que atua ali no Oriente Médio, já muito apreensivo, dando alguns relatos já de fechamentos de vias em Hebron, de greves, de protestos. Como é que você imagina que essa escalada pode se dar a partir de agora, visto que esse cidadão que aparece aí, que foi esse líder assassinado hoje, a importância dele, uma ação efetiva, uma ação detalhista ali, uma ação muito precisa, né? A gente parece ficção, parece coisa de filme, as ações elas são muito efetivas. Esse cidadão horas antes, estava num evento com representantes de países, estava ao lado do vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin. Em determinado momento ali se desloca, vem uma ação de um serviço que acaba o assassinando. Tudo leva, pelo menos segundo especialistas internacionais, tudo leva para essa ação efetiva de Israel, até pelo preparo efetivo da ação. Mas se é que você imagina que isso pode se dar a partir de agora, a partir dessa tua experiência, Sérgio, das informações que você tem?
Léo, eu acho que uma questão que a gente tem que reconhecer nesse episódio, e você já tratou disso aqui, é a questão da pontualidade, né, de como os israelenses foram minuciosos nesse ataque que fizeram em Teherã, né, na capital do Irã. Não foi um ataque no Iraque, em regiões onde o governo é mais fraco, não foi um ataque na Síria, em regiões onde o governo também é mais fraco, não foi um ataque ao sul do Líbano, foi um ataque a Teherã, capital do Irã, que hoje é o principal, talvez um dos principais inimigos de Israel. Um ataque que aconteceu, aliás, horas depois de outro ataque à capital do Líbano, Beirute, onde os israelenses mataram uma das lideranças do Hezbollah. Então, a pergunta que fica nesse momento, principalmente quando se leva em conta que esse ataque aconteceu em Teherã, é qual será a resposta do Irã? Em tese, à luz do direito internacional, os nossos especialistas aqui podem nos ajudar a esclarecer isso com mais certeza, mas isso, em tese, daria ao Irã, já que teve o seu território atacado, o direito de também atacar. Né? Nesse novo contexto, que é o contexto de um novo presidente, um presidente que, em tese, é mais moderado que o presidente anterior, que morreu, né, no mês passado. E a grande pergunta que fica nesse momento, eu acho que o grande ponto de interrogação é: o Irã vai reagir? Porque várias vezes os iranianos disseram que daria uma resposta muito dura e não deram. Deram na última vez, né, quando atacaram, que para muitos foi basicamente um teatro, aquele ataque ao território israelense, mas a grande pergunta que fica agora é: como vai reagir o Irã? Outra pergunta importante nesse momento é: qual será de fato o impacto que a morte dessa liderança do Hamas vai ter nas negociações, que estavam até adiantadas. Tem delegações nesse momento, Léo, em Roma, capital da Itália, delegações do Egito, do Catar, dos Estados Unidos e de Israel, que estavam discutindo ali um possível cessar-fogo. O que nos leva a concluir que a prioridade do governo de Israel nesse momento não é necessariamente negociar um acordo de cessar-fogo, mas terminar o trabalho sobre o qual eles tanto falaram, que é eliminar o Hamas, eliminar as principais lideranças do Hamas e o poder de reação do Hamas. O que nos leva a uma terceira pergunta: eliminando a liderança do Hamas, o grupo de fato perde tanto assim, né? Porque vários cabeças do Hamas já foram eliminados por Israel e o grupo sobreviveu a ponto de conseguir produzir um ataque da escala do ataque de 7 de outubro. Portanto, são várias perguntas ainda sem resposta. Né? Tudo bem, Sérgio. Sérgio, vamos falar de jogos. O que é que você tem acompanhado aí? O que é que você destaca nessa sua cobertura das Olimpíadas? Afinal de contas, você está na França. As Olimpíadas, de alguma forma, o Brasil tem tido derrotas hoje no futebol, acabou perdendo no futebol feminino, masculino nem classificado para as Olimpíadas esteve, perdeu para a França com a expulsão da Marta, agora vai tentar ali uma combinação, vai torcer por uma combinação, mesmo assim, eventualmente, se avançar, a Marta não vai estar no próximo jogo, enfim, a situação do futebol feminino brasileiro acabou dificultando, mas hoje... O Brasil avançou, né? No futebol, milagrosamente avançou, né? Apesar da derrota, se classificou, me parece, por conta de uma vitória dos Estados Unidos no futebol. O Brasil acabou se classificando, mas de qualquer forma, uma campanha preocupante, né? Se esperava muito mais do time feminino do Brasil, né? Sim. O que é que você destaca, Sérgio, nessas tuas andanças por Paris em relação às Olimpíadas, em relação aos Jogos? Léo, esporte. Vamos falar um pouquinho de esporte primeiro. Eu acompanhei alguns esportes. Eu vi, por exemplo, a Raíssa, a Fadinha, competir na prova de skate. Achei muito interessante. Ela é extremamente talentosa, cativa o público, né? Tem algo assim bem brasileiro de cativar o público. Posso dizer o mesmo das meninas da ginástica, das atletas do time feminino de ginástica brasileiro. Eu vi a competição por equipes, assisti a competição por equipes em que a gente ganhou a medalha de bronze, foi muito interessante assistir. É impressionante que na arena 80, 90% do público era um público norte-americano, né? Então, o tempo todo a gente ouvia comemorações lá, palmas
para as atletas dos Estados Unidos, às vezes no momento em que, inclusive, outras atletas estavam competindo, porque as competições de equipe, elas acontecem, eu que não estou muito acostumado a cobrir esse tipo de esporte, para mim não estava claro que as competições acontecem ao mesmo tempo. Então tem uma no cavalo, outra dando salto, outra no solo, e o foco do público estava nas atletas dos Estados Unidos. Eu achei isso meio estranho e até meio difícil do ponto de vista da concentração para as atletas que estavam competindo ao mesmo tempo, sabe? Com tanto barulho dirigido para uma atleta apenas. Então, nesse quesito, eu acho muito interessante se a gente levar em conta o esforço que as atletas do Brasil fizeram para chegarem aonde elas chegaram, é impressionante, né? E outra coisa, já trazendo um pouco para a geopolítica, Léo, e se o Brasil, na ginástica, chegou onde chegou, a gente tem que agradecer um pouquinho para os ucranianos, né? Porque é uma ucraniana, a treinadora da seleção brasileira de ginástica, né? Uma treinadora das mulheres, e tivemos um ucraniano que começou um trabalho há mais de uma década, ele já morreu em 2009, se não me engano, e fez também um trabalho muito promissor, né? Os resultados que a gente está colhendo hoje tem ali uma mãozinha muito forte dos ucranianos. Em relação à cidade, Léo, há um clima, eu diria que muito tenso de segurança. Assim. Obviamente, as pessoas estão se divertindo, estão tentando se deslocar de um lugar para o outro, que é muito complicado, porque tem muitas barreiras pela cidade. É um esquema de segurança sem precedentes aqui em Paris, não à toa, né? Esse país, só na última década, sofreu 45 ataques de natureza terrorista, então é um país que está acostumado com essa ameaça e que sabe que uma Olimpíada aumenta o potencial para esse tipo de ataque. Então, esse espírito olímpico às vezes fica um pouco embaçado diante de tanta segurança, tantos policiais, tantos militares que tem pela cidade. Inclusive tem uma turma da Polícia Federal aqui, Léo. São 20 policiais da Polícia Federal que pela primeira vez como grupo participam participam de Jogos Olímpicos em outro país. E tem também uma outra questão que é o calor, Léo. Hoje, agora nesse momento está um pouco melhor, mas fez muito calor ontem, a sensação térmica ontem chegou a 41, 42 graus. Hoje, embora o termômetro tenha baixado um pouco, também ficou perto disso, sensação térmica ali de 39, 40 graus, o que dificulta bastante, não só para o público, mas para os atletas também, né? Muito bem, Sérgio Uti aqui, gentilmente entrando com a gente de Paris. Como disse o Sérgio aí, um calor de Paris, mas ele está aqui no Poder Expresso com a gente, confirmando aqui a informação, Sérgio. De fato, eu estava desatualizado. Os Estados Unidos ajudaram o Brasil se classifica, próximo jogo não tem a Marta, se espera que avance, para aí sim, logo depois a Marta conseguir participar. Sérgio, muito obrigado, muito boa noite, bom trabalho para você. Bom descanso assim que você conseguir descansar. Um forte abraço. Obrigado, Léo. Boa noite a todos.